Deus tocou meu coração para falar essa mensagem. E ela vai ter certeza de que ela vai impactar a minha e a sua vida. E o nosso texto vai estar lá no livro de Gálatas, no capítulo 5. E aqui Deus quer falar com a gente sobre liberdade. Preste muita atenção no que Ele tem a dizer. No capítulo 5, no verso 13 a 15, Ele diz assim: não há dúvida que Deus chamou vocês para uma vida de liberdade. Mas não usem essa liberdade como desculpa para fazer o que bem entendem, pois assim acabarão destruindo-a. Em vez disso, usem a liberdade para servir o próximo com amor. É assim que vocês serão cada vez mais livres, pois o ensino da palavra de Deus resume-se numa única frase: ame o próximo como a você mesmo. Isso é que é liberdade. Se vocês vivem como cão e gato, vão acabar se destruindo. Aqui Deus vem nos trazendo, a importância de, se você quer ser livre, ame o seu próximo. Não tem como você ser livre sem amor. Sem amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o seu próximo como a si mesmo. Só que no meio do caminho dessa vida de liberdade, existe uma guerra, não é verdade? Porque por mais que a gente entregue a nossa vida a Cristo, nós temos nossos instintos egoístas, Nosso instinto pecador, nossa essência, Embora Jesus nos perdoe os nossos pecados, nós temos uma natureza pecaminosa, Por causa ali da queda de Adão e Eva. E aí Paulo, ele continua no verso 16 ao 18, e ele diz assim: aqui vai o meu conselho. Vivam nessa liberdade movidos pelo Espírito de Deus. Só assim vencerão impulsos egoístas. Pois há em nós uma raiz de egoísmo que guerreia contra a liberdade do Espírito. Essa liberdade é incompatível com o egoísmo. São dois modos de vida opostos. Não dá para viver com os dois. Por que não escolhem o caminho do Espírito? Só por ele poderão fugir dos impulsos inconstantes de uma vida dominada pelo egoísmo. Então, o que acontece? Não tem como você ser livre em Cristo sendo egoísta, tendo impulsos egoístas. A liberdade em Cristo, ela vai te transformar numa pessoa altruísta, com ações de amor ao próximo. Então, eu sempre lembro daquele verso, que diz que se você diz que conhece a Deus, mas não ama, você é mentiroso, Porque Deus é amor. Então, se você diz que serve um Deus, mas só seus frutos não demonstram amor, então você é mentiroso. Porque Deus é amor. E no momento que a gente tem essa conexão com Deus, o amor dele passa a habitar em nós. Então, se você não consegue amar o seu próximo, você não vai ser livre, entende? E aí, no mesmo capítulo, ele segue. E nos próximos versos, ele vai fazer dois paralelos. Ele vai falar como é a vida de uma pessoa que está, não está na liberdade do Espírito, que não vive a liberdade do Espírito, e aquele que vive a liberdade do Espírito. E aí, ele começa ali no verso 19, ele diz assim, todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Que aí vem o mundo, Quantas vezes o mundo diz assim: ai, os crentes não são livres, eles não podem fazer o que eles quiserem. A gente é livre, a gente faz o que a gente quiser. Será? Será que realmente eles são livres? Será que realmente eles conseguem fazer o que eles realmente querem? Pergunta para um alcoólatra se ele consegue parar de beber. Pergunta para um fumante se ele consegue parar de fumar da noite para o dia. Pergunta para o viciado em drogas se ele consegue largar. Ele não é livre? Pergunta para uma pessoa viciada em prazeres sexuais se ela consegue largar aquilo uma hora para outra. Ele realmente é livre? Porque o cristão, ele pode escolher o que ele quer. Ele tem o livre-arbítrio. Mas essas pessoas, elas têm? E aqui ele diz, continua dizendo, Então todos conhecem, o tipo de vida que uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor. Vida emocional e mental detonada. Busca frenética por felicidade, sem satisfação.
deuses que não passam de peças decorativas, religião de espetáculo, solidão paranoica, competição selvagem, consumismo insaciável, temperamento descontrolado, incapacidade de amar e ser amado, lares e vidas divididos, coração egoísta e insatisfação constante, costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais, vícios incontroláveis, tristes paródias de vida em comunidade. E se eu for continuar, a lista seria enorme, diz Paulo. Essa não é a primeira vez que venho advertir vocês. Se usarem a liberdade deste modo, não herdarão o reino de Deus. Se identificou com alguma característica aqui? Já viu isso por aí? Sim, o ser humano está perecendo porque ele não experimentou a liberdade em Cristo. Ele está escravo desse mundo, escravo dos próprios desejos e do próprio egoísmo. Isso aqui, esse resumo, é a vida mundana. É a vida sem o amor, sem a misericórdia de Cristo. Tudo que encontra é vaidade de vaidades, como diz Salomão. Sempre em busca de satisfação, de felicidade, mas não consegue achar aquela paz que excede o entendimento. E ele busca no sexo, ele busca no consumismo, na religião, vários tipos de religiões que não adoram, né, o Deus, é um Deus criador. Então, bebidas, drogas, ele vai buscando, né, de alguma forma saciar esse vazio, porque ele tem um constante vazio. E aqui no final ele diz, né, que tem o costume de desprezar o próximo, sempre vendo ele como um rival. Então, a pessoa que não tem liberdade em Cristo, ela não consegue ver o outro como um amigo, como um irmão, como alguém que vem para somar, né? É visto sempre como um rival, é sempre uma competição, é sempre inveja, é sempre ciúmes. Ele não consegue amar o próximo. E aí eu quero fazer um parênteses aqui, antes de continuar, que me chama muita atenção esse verso, né? Ame o seu próximo como a si mesmo. Esse verso daria só um vídeo só sobre ele. Gente, a gente nunca vai conseguir amar o próximo se a gente não ama nós mesmos. O jeito que você ama o seu próximo hoje é o jeito que você se ama. Se você não se ama, você não vai conseguir amar o teu próximo. Porque Jesus pede, ame o próximo como a si mesmo. Só que o ser humano perdeu até o amor próprio. Por que ele disse isso? Porque na cabeça, né, o normal é você... O que ele quis dizer com isso? Trate o outro tão bem quanto você se trata. Mas a gente tem se tratado bem? A gente tem cuidado de nós mesmos? Fica a reflexão. Eu quero continuar antes que termine o tempo aqui no meu vídeo. Mas ele fala, né? Mas vamos falar da vida com Deus. O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós, como frutas que nascem num pomar, afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e as pessoas. Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam, sem precisar forçar a barra. Nos tornamos capazes de organizar, direcionar sabiamente nossas habilidades. A gente se entrega. Aqui na versão original, né, vai falar dos frutos do Espírito. Mansidão, domínio próprio, benignidade, bondade, amor, enfim, todos eles. Quando estamos com a vida em Cristo, quando somos livres em Cristo, nós somos livres dos nossos impulsos egoístas e passamos a ter uma vida de amor e serviço. E aí fica a reflexão aqui para você. Qual lado você vai escolher? Você realmente está vivendo uma vida de liberdade em Cristo? Você realmente ama o seu próximo como a si mesmo? Você se ama? Fica a reflexão.